Olá, eu sou o professor Edgar e nesse nosso encontro nós vamos trabalhar com a adição de números inteiros. Eu propus aqui um problema. Esse problema diz o seguinte: Júlia e Eduardo estão na última rodada de um game de corridas de carro. Nós vamos analisar a primeira rodada deles, depois iremos analisar a segunda rodada e ver quanto eles ficaram de saldo nessas duas últimas rodadas. Vamos considerar que pontos ganhos eu vou representar com um número positivo, com o sinal de mais. Pontos perdidos eu vou considerar como números negativos, sinal de menos. Então, essa tabela vai representar as duas fases onde eles ganham pontos. Então vamos lá. Na primeira rodada, Júlia, na fase 1, ganhou 100 pontos. Na fase 2, Júlia ganhou 300 pontos. Nós vamos descobrir qual foi o saldo dela. Só que nós vamos representar de duas formas. A primeira vai ser como uma adição de números inteiros. Vou fazer uma expressão aqui e nós vamos calcular para ver quanto vai dar. No segundo momento, nós vamos fazer a representação na reta numérica. Ok? Eduardo, vamos representar a primeira fase de Júlia na reta. Começando do zero, uma setinha, até o 100. Então aqui vai representar a primeira fase. A partir desse 100, agora eu vou representar os outros 300. Lembrando que números positivos são para a direita, números negativos são para a esquerda. Então, a partir aqui desse 100, eu vou andar com a setinha mais 300. Então, 100, 200, 300. Minha setinha vai parar lá no 400. Então, qual é o saldo de Júlia nessa primeira rodada? Pela reta numérica, eu represento uma reta que começa do zero e vai até o mais 400. Então, o saldo dela é de 400 pontos. Vamos observar o do Eduardo, na reta de baixo. Ele começa ganhando 200 pontos. Então, do zero, uma setinha indo até o 200. Só que agora, na segunda fase, primeira fase, agora na segunda fase, ele perde 300 pontos. Então, da onde ele parou, do 200, eu vou contar 300 pontos, só que para a minha esquerda. Para a esquerda. Então, ó, vamos lá. 100, 200, 300. Então, minha setinha vai parar no menos 100. Então, eu tenho que o saldo de Eduardo é de 100 negativos. Vamos fazer agora a representação na adição de números inteiros. Então a expressão de Júlia fica mais 100 mais 300. Já sabemos o resultado.
100 mais 300 mais 400 pontos. Enquanto que Eduardo foi mais 200 mais menos 300. Mas, professor, não era para ser uma soma, era para ser uma subtração. Não, quando nós tratamos com a palavra saldo, é soma de todos os pontos. Só que, nesse caso, Eduardo ganhou 200 pontos e perdeu 300 pontos. Mas a gente está trabalhando com adição de números inteiros. O número positivo somado a um número negativo. E a gente viu na reta numérica que deu menos 100. Ou seja, nós fazemos uma subtração do maior pelo menor. 300 menos 200, 100. Mas, professor, por que ficou negativo? Por que ficou negativo? Isso eu tenho que guardar. Qual foi a maior distância? Mais 200 ou menos 300? Quando eu falo maior distância, eu estou trabalhando com a ideia de módulo. Então, mais 200, a distância é do 0 até o mais 200. 200 unidades. Menos 300, a distância é do 0 até o menos 300. Opa! 300 unidades. Então, o menos 300 em módulo é maior que o mais 200. Logo, nessa subtração, eu vou ficar com o sinal do maior módulo. Então, mais 200 somados a menos 300 vai dar menos 100. Ok? Vamos para a segunda rodada. Na segunda rodada, observe bem. Júlia começou perdendo 300 pontos na primeira fase. Na segunda fase, ela ganhou 500 pontos. Enquanto que Eduardo, na segunda rodada, começou perdendo 200 pontos na primeira fase e continuou perdendo 400 pontos na segunda fase. Como vai ficar o saldo da Júlia na reta numérica? Então, de novo, seguindo o raciocínio. Menos 300, eu começo do 0 e vou fazer uma seta até o menos 300. Primeira fase. Na segunda fase, eu vou começar a partir do menos 300. Só que eu vou contar 500 para a direita. Então, vou começar daqui e vamos contar 500. 1, 100, 200, 300, 400, 500. Então, a minha seta vai parar no mais 200. Segunda fase. Então, qual será o meu saldo? O meu saldo será positivo de 200 pontos. Então, mais 200 pontos. Vamos ver o do Eduardo. Ele começou perdendo 200. Então, do 0 até o 200. Primeira fase. A partir do 200, ele continuou perdendo. Menos 400. Então, a partir do 200, eu vou andar 400 para a esquerda. Então, 100, 200, 300, 400,
Minha seta começa aqui no menos 200 e vai até o 600. Segunda fase. Logo, qual é o saldo total de Eduardo? Saldo vai ser uma setinha que começa lá do 0 até o 600. Negativo. Então, o saldo do Eduardo é de menos 600. Vamos colocar isso numa representação de adição de números inteiros? Vamos fazer a expressão menos 300 mais 500. A gente está fazendo uma adição. Uma adição de números inteiros. Porém, é uma subtração do maior pelo menor. 500 menos 300, 200. Vai ser positivo porque o 500 é maior em módulo. Ou seja, a setinha 500 é maior que a setinha 300. A distância é maior. Então, eu pego o sinal do maior. Continuando. De Eduardo. Menos 200 somado a menos 400. A quantidade de pontos perdidos aumenta. Então, eu vou fazer uma soma. 400 mais 200. 600. Só que isso daqui está aumentando para a esquerda. Está aumentando a quantidade de pontos perdidos. Então, menos 600. Agora vamos ver como ficou o saldo de Júlia e de Eduardo nessas duas rodadas. Note, Júlia, na primeira rodada, ficou com um saldo de mais 400. Na segunda rodada, ficou com um saldo de mais 200. Vamos representar aqui na reta e ver quanto vai dar o total? Então, mais 400. Do zero, setinha do zero, até o 400. Saldo 1. Depois, mais 200. 100, 200. Então, a setinha sai do 400 e vai até o 600. Saldo 2. Então, qual é o total? Do zero até o 600 positivo. Total. Logo temos que o saldo total das duas rodadas de Júlia deu 600. Vamos observar o do Eduardo. Eduardo, na primeira rodada, ficou com saldo menos 100. Então, do zero, uma setinha até o menos 100. Saldo 1. O saldo 2, menos 600. Então, contando, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, saindo do 100, eu vou até o 700. Saldo 2. Então, qual é o total? Do zero até o 700 negativo. Isso mostra que Eduardo perdeu ou estava perdendo até chegar na última rodada. Não sabemos o que aconteceu na última rodada, que o problema só analisa a primeira e a segunda rodada. Vocês podem pensar e imaginar o que aconteceu. Mas o nosso objetivo é trabalhar a ideia de adição, tanto na reta como na representação de números inteiros. Então, para não perder a prática, a expressão mais 400 mais 200
vai ser igual a mais 600. Estão indo para o mesmo lado, lado direito. Então aumenta para o lado positivo. Em relação ao do Eduardo, que é o oposto. Menos 100. Mais menos 600. Isso aumenta para o lado negativo. Então vai dar menos 700. Ou seja, até as 2 primeiras rodadas, Juliana ganhou 600 pontos, enquanto que Eduardo acumulou uma perda, perdeu 700 pontos.